mostra que o Brasil também é um futebol de cegos. Cássio, conta um pouco pra gente de onde você veio, como que o futebol entrou na sua vida. Conta pra mim quem é Cássio Reis. Olá pessoal, eu sou o Cássio Reis, sou da Bahia, cidade de Ituberá, no Baixo Sul, na costa litorânea do Baixo Sul da Bahia. Sou casado, tenho 2 filhos, 36 anos, apesar de não parecer, com esse rostinho de 25. Isso é verdade, eu tenho que concordar. Mas assim, eu perdi a visão ao longo da minha adolescência, tá? A primeira situação envolvendo a perda da minha visão ainda foi na infância, tá? Eu passei por uma cirurgia de catarata aos 2 anos de idade, mas aos 4 eu acabei batendo o olho na quina da mesa na escola e perdi totalmente a visão esquerda. E ao longo dos anos, até os 14 anos de idade, eu tive a minha visão direita também sendo perdida gradualmente. Eu tive descolamento de retina e não foi descoberto a tempo. E foi em 2003 para 2004, ao atingir essa idade de 14 anos, que eu conheci o mundo paralímpico, né? As modalidades adaptadas para as pessoas com deficiência. E Cássio, lendo um pouco sobre a sua história, lendo um pouco sobre o que você representa, nós descobrimos que você começou, né, de fato, no futebol de cego aos 20 anos de idade. Claro, muita coisa mudou depois, mas na hora, quando você ingressou no esporte, o que mudou de fato? E quando você percebeu que, nossa, essa é a virada de chave para ser atleta profissional, que vai levar a minha vida? Então, os desafios eles foram muito grandes, desde da perda da visão, a minha mudança de município. Eu tive que sair de Ituberá, uma cidade muito pequena e sem estrutura, e fui para Salvador. Então, chegando em Salvador, a fim de continuar a estudar, eu conheci o Instituto de Cegos da Bahia e as modalidades adaptadas lá dentro, e acabei fazendo completamente todas as modalidades que eu conheci. E de judô, atletismo, natação, então resolvi encarar todas as modalidades e pouco a pouco o futebol foi se destacando, já era paixão de infância. E aí eu fui escolhendo o futebol. Falam muitas vezes que o futebol me escolheu. E eu cheguei em um momento onde outros adolescentes também estavam sendo formados, né, como o Jefinho, por exemplo, que já foi eleito o melhor jogador do mundo da modalidade, o Gleidson, que esteve aqui também conosco na mesma época que eu cheguei à seleção brasileira. Enfim, eram os moleques bastante dedicados e que fizeram com que o meu entusiasmo ele fosse muito grande, né? E aí condicionando a atividade do escolar com o esporte, a gente conseguia prospectar um futuro. E foi por isso que eu me dediquei bastante, 2005 até 2008, que foi a primeira vez que eu cheguei à seleção brasileira de fato e permaneci dentre todos os convocados durante o ano inteiro, disputando uma vaga naquela época para os Jogos Paralímpicos de Pequim. Então foi ali a minha virada de chave, foi ali que eu percebi que eu poderia ir muito longe. E aí não fui um dos atletas escolhidos para a competição naquele ano, muito por conta da imaturidade na época, mas a partir de 2009 a oportunidade ela já foi ficando cada vez maior, e aí de lá para cá, graças a Deus, foram já 17 anos passados de muita conquista, derrotas também, que nos ajudam muito a crescer, e motivação ano após ano a gente vem aí criando para, quem sabe, conquistar muito mais. E Cássio, você tem diversos títulos, incluindo 4 medalhas paralímpicas, sendo delas 3 de ouro e 1 de bronze. E como que é uma partida de futebol? É pelo som da bola? Tem alguém guiando por trás? Então, dentro das adaptações que nós temos no futebol de cegos, a gente tem a principal de todas, a bola, que de fato ela tem um chocalho, né, um guiso, que a gente chama. E aí ela respeita também um peso ideal, uma faixa de peso, para que a gente possa ter essa bola dentro dos padrões estabelecidos pela IBSA, que é a nossa instituição maior mundial.
e as bandas laterais que evitam com que essa bola saia o tempo inteiro. Então são bandas que têm 1,20 m de altura e uma inclinação de até 10 graus para que a gente possa ter uma dinâmica maior dentro da partida. Fora essas adaptações, todas as outras são muito mais naturais. A gente tem um chamador atrás do gol que nos orienta totalmente no setor de ataque. Dentro da faixa de ataque, a gente divide o campo em 3 faixas. A primeira faixa da defesa, o goleiro orienta a gente, então o nosso goleiro ele pode falar dentro dessa faixa de 10 metros. Então, do meio da quadra, os 20 metros centrais, o nosso técnico nos orienta, e os 10 metros finais é o nosso chamador, para que haja um equilíbrio, para que nem todos gritem ao longo do jogo, A gente precisa muito de silêncio. Por outro lado, a gente também precisa de orientação. Então, são medidas tomadas aí para que a adaptação ela seja bastante organizada e a gente tenha a orientação em todos os setores e que mesmo assim a gente possa ouvir não só a bola, mas também os nossos adversários e também companheiros. Então a gente tem também a regra do voe, que a gente tem que falar o tempo inteiro quando a gente está indo de encontro à bola, Então assim, se eu estou com a bola e um adversário vem me marcar, ele tem que falar o voe, que é uma regra internacional. Caso contrário, é uma falta contra a equipe, tá? Fora isso, todos os outros pontos são convencionais do futsal, do futebol de salão, que a gente chama. Legal saber, bom ver que tem todos esses detalhes, para que o jogo seja o mais justo possível e seja jogado da melhor forma que tem que ser jogado, Mas, Cássio, você é um atleta que competiu, 4 edições das Paralimpíadas, em 12, na verdade, 16, 20, 24, e já tem uma experiência, já tem uma bagagem com jogos, estando ali dentro da quadra, vivenciando, tendo todas essas experiências. Mas hoje eu gostaria de falar sobre quais são os principais obstáculos, os desafios, os adversários que atletas paralímpicos encontram hoje no Brasil. Então, a gente enfrenta muita dificuldade ainda no reconhecimento externo, tá? Quando a gente fala de potenciais apoiadores, patrocinadores, a gente ainda estamos engateando, Nós estamos engateando, mas a construção ela vem sendo feita ao longo do tempo. Hoje a gente já tem grandes conquistas, tá? Que a gente jamais vai esquecer, tá? Uma Globo, por exemplo, que era sonho nosso lá de trás. Eu cheguei, como você falou, em 2012, a minha primeira Paralimpíada, e os meus familiares não sabiam naquela época como assistir. E boa parte dos jogos eram comentados depois que a partida já havia acabado. Então, assim, era muita gente aqui torcendo por nós, mas sem conseguir acompanhar na íntegra, Então, 2016 já foi um salto, porque nós tivemos as Paralimpíadas dentro do Brasil, e essa Paralimpíada fez com que uma chave fosse virada. A gente teve a Globo, a gente teve bastante patrocinadores, a gente teve uma multidão de pessoas em todas as arenas, tá? Então, dali para frente, a história dentro do Brasil para o mundo paralímpico passou a ser outra. Muito longe ainda do convencional, mas muito melhor do que já fora anteriormente. Então, assim, a gente sabe que tem muito caminho, que tem muito ainda a conquistar, mas a gente também tem muita resistência, muita crença no nosso trabalho, e a gente tem a certeza de que estamos no caminho correto. Tá? Então, assim, as barreiras, elas são muito mais atitudinais, porque hoje eu falo para você que a gente consegue nos locomover de forma muito tranquila em todas as cidades. Não são a falta de adaptações e, enfim,
nas cidades, nas estruturas que nos freiam de forma alguma. Então, é mais a questão mesmo do conhecimento, né, geral das pessoas, não só daquelas que nos acompanham, mas também daquelas que têm o potencial, como eu falei, de nos fortalecer. E isso, enquanto equipe, enquanto atleta, enquanto gestores, está no nosso cotidiano, e a gente tenta furar essa bolha o tempo inteiro para que os espaços sejam cada vez mais abertos. E você então disse que vocês estão percorrendo o caminho e estão no caminho certo. O que você acha que falta, quantas pessoas para você achar que realmente chegou no fim do caminho e falar, o esporte paralímpico realmente é reconhecido? Você acha que falta mais estrutura, falta mais inclusão pela parte das pessoas? Falta mais reconhecimento mesmo. Como eu falei, a gente hoje, nós temos como nosso maior apoiador a Caixa Econômica. Tá? Hoje, quem movimenta o esporte paralímpico no Brasil é a Caixa Econômica, através das loterias. Então, é o maior parceiro que o Comitê Paralímpico tem. Fora a Caixa Econômica, a gente tem vários outros parceiros já. É fruto de um grande trabalho administrativo e principalmente fora do mundo administrativo, ou seja, dentro das quadras, das piscinas, das pistas, tatames. Então, assim, resultado se converte muitas vezes em possibilidades, né? Então, graças a esses resultados super positivos, a gente acaba tendo condição suficiente de bater nas portas. Só que de 10 portas, normalmente 1 ou 2 se abrem, né? Então, assim, falta muita competição, falta muito marketing. Quando eu falo em competição, é justamente competições que nos dê visibilidade. Porque muitas vezes a gente está aqui, como eu falei, a gente começa a jogar agora em abril, mas boa parte dessas competições, desses jogos, sequer são citadas, né? As pessoas não sabem o que está acontecendo. Então, meio que as coisas acontecem ainda muito dentro da casinha, não por culpa da confederação ou do comitê, mas por falta do interesse mesmo da grande mídia, como a gente vem falando sempre. Graças a Deus, hoje a gente já tem plataformas como o YouTube que nos possibilita ter canais, né, menores que acabam transmitindo, e a gente consegue levar isso, e graças a essas possibilidades a gente vai dando aqueles passinhos de formiga, mas que estão nos levando adiante, estão nos levando à frente. E a Globo, né, graças a 2016, não só a seleção brasileira, mas também as competições nacionais, vem transmitindo, pelo menos, os principais jogos ali das finais, né? Então, a gente já teve as últimas finais de Brasileiro, todas elas transmitidas ou pelo Sport TV ou algum outro canal conveniado direto da Globo. Tá? Então, assim, fora a seleção brasileira, né, as competições. Então, a Superliga, da mesma forma, que é uma outra competição que nós temos aqui a nível nacional. Então, nós temos 2 grandes competições que são disputadas pelos principais clubes do Brasil, e que as suas finais, pelo menos as finais, têm transmissão em rede nacional, onde uma grande massa consegue nos assistir. E através dessa grande massa a gente consegue bater em mais portas. Então falta muito isso, né? Porque até chegar a essas finais são muitas e muitas competições, muitos e muitos jogos que passam despercebidos. Então quem não é visto não é lembrado, né? É clichê, mas vale muito citar. Então, hoje em dia nós temos, né, usando o futebol como parâmetro, nós temos muitos jogadores que vivem apenas do futebol, como por exemplo o Vini Júnior, que está no Real Madrid, ganha milhões, o Rafinha, que está no Barcelona, também ganha milhões. Não indo muito longe, aqui no Brasil também, por exemplo, no nosso próprio Corinthians, nós temos também o Memphis Depay, que também vive só do futebol. E surgiu essa pergunta, né, para a nossa equipe, e a gente gostaria de saber, um atleta que vive apenas do futebol de 5, consegue, assim, ter essa estabilidade? Como é que é? Cara, eu vou dizer para vocês, assim, a gente, ao longo desses resultados bacanas de conquistas, a gente vem caminhando,
Lá atrás, 2004 para trás, não existia sequer incentivo, né? Então, os atletas vinham jogar apenas por amor. Era feito, de fato, algo apenas complementar de participação. Houve uma virada de chave em 2004, quando instituíram o Bolsa Atleta Nacional, e aí os atletas paralímpicos passaram também a ter direito, e dali para frente criou-se a possibilidade real de viver do esporte através de conquistas, de resultado. Então, na época que a Bolsa Atleta foi instituída, ela foi instituída em um patamar, se não me engano, os participantes de uma Paralimpíada ou Olimpíada ganhavam R$ 2.500. Aí vamos pensar, 2005, tu como um atleta paralímpico ganhando R$ 2.500. Na época, onde o salário mínimo era muito abaixo, se não me engano, dos R$ 700, tu tinha algo ali por 5, 6 vezes mais a mais, né? Maior do que o salário mínimo. Sim. Então era algo super vantajoso. Ao longo dos anos, a gente teve diversas correções, por menor que tenham sido, mas tivemos bastante alteração, né, dentro do salário mínimo, que o trouxe hoje, acredito eu, que está em torno aí do seu 1,6. Então é R$ 1.600, em torno disso. E a Bolsa Atleta, ela subiu muito pouco. Ela hoje está estipulada em R$ 3.400 para quem é atleta paralímpico, da mesma forma que 2004. Então a gente perdeu muita capacidade, né? Perdeu muito daquilo que a gente tinha quando foi instituído. E hoje nós estamos aí com vamos dizer, 2 salários mínimos em relação a uma Bolsa Atleta. É o que vale uma Bolsa Atleta hoje. Fora isso, como eu falei, a gente tem parceria com a Caixa, que os jogadores de seleção acabam tendo também contratos fechados, e é o que ajuda muito, tá? E nos principais clubes, talvez hoje 5 ou 6 clubes no Brasil, eles também conseguem contratar jogadores. Então a gente tem também essa renda complementar, mas por outro lado o atleta ele gasta bastante, ele investe muito na carreira. Então atleta hoje que tem família dentro não só do futebol de cegos, mas de modalidades coletivas paralímpicas, ele não consegue fazer um pé de meia, tá? Ele não consegue guardar o suficiente para viver após o encerramento da sua carreira. É uma realidade um pouco diferente dos atletas individuais, tá? Então o atleta individual hoje paralímpico, ele acaba tendo uma condição muito melhor, por mais que as suas conquistas sejam semelhantes, tá? Muitas vezes até por se tratar de competições individuais, eles têm ainda uma condição maior, uma amplitude maior de possibilidades de bolsa, tá? Então a gente vem brigando muito por isso, tá? E aí eu também represento os atletas fora das 4 linhas, participo de conselho e a gente vem tentando buscar também um pouco mais de condição para que a gente de fato possa ter essa recuperação em relação ao que a gente vem perdendo diante da inflação ao longo dos anos. Cássio, você não apenas, falando apenas de seleção brasileira agora, mas você tricampeão da América, tricampeão com a seleção brasileira também, tetracampeão nos Jogos Pan-Americanos, 4 medalhas aí nessa caminhada aí que você teve dentro dos Jogos Paralímpicos. Mas eu queria que voltássemos a nossa memória lá para 2016. Uma coisa muito interessante que você falou que eu gostaria de usar como referência agora é que a gente não pode andar para frente sem entender o passado, né? Sem dar uma olhadinha ali no retrovisor e entender quais foram as pegadas até chegarmos aonde estamos. Então eu queria perguntar se você pode nos descrever de modo mais detalhado, né? Quais foram as principais diferenças que teve no esporte paralímpico dentro do Brasil após Rio 2016?
Então, após Rio 2016, primeiro falar que o ciclo que antecedeu o Rio 2016 foi um ciclo de muitas conquistas. A gente tinha uma base muito bacana, tá? Tinha bastante atletas experientes e eu, o Jefinho, o Nonato, chegando para complementar, né, uma equipe consolidada que nos levaria naquela época a ganhar absolutamente todas as disputas que nós tivemos de preparação até a conquista final. Então, em 2009 nós fomos campeões na Argentina, 2010 nós fomos campeões na Inglaterra, tá? Em Manchester, campeões mundiais. 2011 a gente foi campeão em Guadalajara, foi o Pan-Americano. E todas essas competições nos serviu, tá, para corrigir aquilo que era identificado de fragilidade e potencializar o que nós tínhamos de qualidade. Então, quando nós chegamos em 2012, nós chegamos muito, muito fortes, né? A equipe de goleiro, e vale a pena falar que goleiro dentro do futebol de cegos enxerga normal, são goleiros que estão aí no convencional, disputando diversas competições, futebol de 7, futebol de salão, então não tem nenhum tipo de deficiência e são escolhidos a dedo, tá? Então o goleiro tirando os cegos, né, o goleiro ele enxerga normal e nos ajuda muito dentro de quadra, então é o goleiro mais 4, né? Então do goleiro ao atacante nós estávamos fechados e foi muito mágico. Dentro da Inglaterra a gente viu o quanto que eles valorizavam, tá, para a Olimpíada. Então era TV local, eram rádios, era um mundo totalmente diferente do Brasil, tá? Um mundo totalmente diferente do Brasil. E aí as notícias chegavam aqui, né? Foi o ano que a gente conseguiu superar diversos outros países e colocar o Brasil dentro dos 10 melhores países em conquistas de medalha dentro do ranking. Caramba. Então, assim, ao atingir essa meta, um alerta foi ligado, né? Então, a imprensa cobriu muito isso, notificou demais e tal. Quando a gente chegou, teve desfile de carro de bombeiro, a gente desembarcou no Rio de Janeiro, onde desfilamos de carro de bombeiro também naquela época. Então, foi um primeiro passo, tá? E, em paralelo a isso, a conquista da realização dos Jogos Paralímpicos 2016. A estrutura já estava sendo montada e, fatalmente, a gente teria a grande mídia fazendo o máximo possível de cobertura que a grade permitisse. Então, assim, a gente conquistou espaços que jamais foram imaginados até aquele momento. Quando chega 2016, até lá, o trabalho foi muito bem feito, a gente fez todo o pré. Então, assim, aquela foi a competição que eu acho que muitos atletas e aqueles que ainda estão junto comigo, não só dentro do futebol de cegos, mas em várias outras modalidades, falam que foi assim o boom, e de nervosismo a gente não vê até hoje nenhuma outra que tenha nos provocado, né, tanto, sabe? Então a estreia dentro do Brasil, depois de, sei lá, 7 anos jogando futebol de cegos, foi um nervosismo fora do comum. E não era só não foi só o primeiro jogo, foram todos os jogos. Todos os jogos, os primeiros segundinhos ali, os primeiros minutos eram bastante nervosos, porque a gente, pela primeira vez, estávamos jogando para o Brasil todo assistir, e em uma arena onde tinham mais de 4.000, 5.000 pessoas nos prestigiando, né? Então, assim, foi a primeira vez que a gente viveu aquilo.
Era mágico quando o Brasil tocava na bola, quando sofria uma falta, a galera gritando. Não, quando a gente fazia um gol, então, nem se fala. Então foi algo assim, cara, mexeu com todo mundo. E eu acho que o resultado de tudo isso, e aí eu coloco muito a população, né? Então, todas as pessoas que tiveram esse contato com as modalidades naquela competição, elas foram essenciais para essa virada de chave. Elas foram multiplicadores, né? Então, a gente via por mais de uma vez as mesmas pessoas lá. Tinha gente que comprava para um jogo e que gostou tanto e comprou para o outro. Então, assim, chegou a embolar de gente e várias pessoas que não conseguiram comprar o ingresso para as finais, por exemplo. Então, isso provocou demais, né? E aí a gente conseguiu atingir não só a Globo, como outras que entraram em disputas, por exemplo, para cobrir 2020, né, em Tóquio. E aí, assim, aí vem uma lacuna muito grande, né? Porque da primeira competição, né, do que a gente chama de ciclos paralímpicos. Então, a gente tem 4 anos para o principal ato, que é a Paralimpíada. Então, os 3 anos que antecedem a Paralimpíada são anos para a gente de muita fragilidade. A gente não tinham, né? Nós não tínhamos cobertura suficiente, nós não tínhamos transmissões, né, das partidas. E aí meio que toda uma conquista ela era perdida nesses 3 anos. Então a gente construía no ano paralímpico e nos 3 anos seguintes a gente tinha a perda de tudo aquilo que a gente conquistou. E aí, 2016 para frente, a gente já passou a ter essas lacunas muito mais reduzidas, porque, por exemplo, nos mundiais, a gente passou a ter também transmissão da Globo. A gente passou a ter essa provocação. Aí, após isso, nós tivemos, chegando no Comitê Paralímpico, marcas fortes que permaneceram e estão conosco até hoje, como a Toyota, a Volkswagen, a Claro e outras, né? E tantas outras. E aí, assim, empresas que de 2016 para trás não tinham esse olhar, esse potencial. Então, hoje a gente sabe o que a gente está entregando, a gente sabe o potencial que nós temos, a gente sabe o quanto que as empresas podem ter de reconhecimento e de retorno, tá? Então, assim, a gente acompanha inclusive os números de transmissão. Então, a Globo fala sempre que quando transmite um futebol de cegos, por exemplo, se eles não baterem em ponto, eles não perdem para ninguém. Então, a gente sabe que o pessoal que passa ali e vê o futebol de cegos acontecer, elas não pulam de canal, né? Muitas vezes até mesmo por curiosidade, né? Sim. E aí o interesse vem a partir daí. Então, isso para a gente está sendo muito transformador e a gente coloca muito na conta de 2016. E você, obviamente, é uma inspiração para milhares de crianças, adultos e pessoas da sua modalidade. Para finalizar, eu quero perguntar, se uma pessoa quer começar essa modalidade, você tivesse que falar algo para ela, o que você falaria? Eu sou muito curto e direto, né? Eu falo sempre, acredite em você, creia muito em Deus, peça muito a Deus, força e saúde. A gente tem que pedir muito a Deus esses 2 elementos, essas 2 coisas extremamente necessárias, força e saúde, porque todo o restante depende exclusivamente de cada um, né? Então, a gente não pede título, a gente não pede que cheguemos à final, a gente não pede que nos dê isso ou aquilo de forma a conquistar algo sem os esforços devidos. E eu particularmente peço muita saúde e peço que Ele me dê forças para eu continuar levantando todo dia e merecendo, né, cada conquista alcançada. Então, eu falo muito para as pessoas, acreditem em vocês,
não se vitimizem, porque o principal responsável pelos resultados de cada um de nós somos nós mesmos. Legal, muito bom ouvir, né, toda essa história, todos esses motivos de superação. Cássio, muito obrigado pelo tempo, pela oportunidade. Aqui se encerram as nossas perguntas. Obrigada pela E presença. muito obrigado aí pela oportunidade, viu? Eu que agradeço a vocês, desejo muita sorte na trajetória, tá? Muita dedicação aí, parabéns, tá? Então a toda a equipe, os que estão aqui à frente da câmera, os que estão atrás também, tá? E é isso, que Deus dê saúde a vocês para que vocês possam conquistar por merecimento aquilo que vocês almejam. Obrigada. Obrigado, viu, Cássio? Valeu, tamo junto.